Vamos lá, né, gente? Boa tarde para todos. Boa tarde, Fernanda, Edna. boa tarde, Gilda. Boa tarde, Fernando, Liliane. E a Fernanda. Fernanda, seu microfone está desligado. Quem sabe é isso que você não está conseguindo falar. Se você tiver com algum problema na fala, no vídeo, pode passar no chat para nós. Pode ser? A Fernanda escreveu lá no chat, estou chegando em casa. Queria entrar para já ir escutando. Tá, Bacana. Está em movimento. Daqui a pouco ela está aí. tá. Então, nós estamos no encontro 3, né, conforme a nossa programação. Estamos nesse processo agora de coperceber, né, que é justamente, a gente já trabalhou com a matriz fofa. Então, nós estamos na etapa 3, lembrando que a gente vai ter a consolidação do plano depois e a entrega para o município, né, que é a nossa proposta. Qual que é a atividade de hoje, né? Vou fazer só uma breve revisão do que a gente fez. Eu ainda quero sair com a visão coletiva, tá? A visão de futuro, que nós fizemos nos 2 grupos, tem 3 grupos que eu ainda não consegui ter uma primeira versão da visão de futuro, tá? O trabalho de hoje vai ser a análise da árvore, né, da fofa. Eu identifiquei as dimensões, então, eu pedi a contribuição do grupo, né, para objetivos que poderiam ser levantados ou sinalizados para que a gente pudesse trabalhar dentro da metodologia DEL o assunto entretenimento e economia criativa. E a gente teve 2 contribuições, que foi o da Gilda e o do Fred, né? Então, vamos fazer a apresentação de vocês 2, porque em cima delas, assim, eu fiz a proposta, sabe, Liliane, que a gente tinha combinado do grupo fazer, mas aí, né, assim, a gente conversou, a Gilda deu essa ideia, e o que eu, para agilizar, para tornar a coisa mais, talvez até mais ágil, né, em termos de efetividade, eles vão trazer o conteúdo para mim, e eu vou formatar eles dentro da metodologia DEL como projeto, tá? E aí eu vou supervisar a informação no grupo e eles vão priorizar e validar, que eu preciso de ser validado, né? Então, eles acharam, assim, uma forma mais otimizada de trabalhar, né? Então, ficou acertado no grupo dessa forma. Então, nós já fizemos a FOPA, eu já trabalhei as dimensões, tá? Essa é a FOPA, né, que a gente trabalhou no último encontro, que são as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, já está validada dentro da temática economia, entretenimento e economia criativa. Isso vai compor o nosso PDF, né, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico de Nova Lima, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar a questão da economia criativa, e aí, como só está a Gilda e o Fred, eu já vi que eles já viram tudo sobre isso, acho que eles podem dar até aula para a gente. O Fred. Que bom. Eu fui nos indicadores, eu falei assim, porque isso é a questão de quanto isso representa, né, para o desenvolvimento econômico do município. Então, assim, a atividade da economia criativa, do entretenimento, apesar dessa dimensão intangível e simbólica, ela tem um valor econômico e social dentro do município, né? Eu posso ver se a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, aliás, a Fernanda está aqui, ela é representante da Secretaria. Às vezes, a Secretaria tem algum estudo nesse sentido, Isso sabe? é bom, isso é importante. Isso é muito importante. Eu estou pedindo para todas as temáticas, sabe? Porque, inclusive, esse título de Economia Criativa e Entretenimento foi uma bandeira da secretária. A gente queria pegar mais pelo entretenimento, com base na pesquisa feita, né, que falava muito de turismo e tal, a gente queria chamar de entretenimento, e ela pediu muito, não, vamos pôr economia criativa, porque é um segmento que a gente tem tentado desenvolver. Então, pode ser que a secretaria tenha isso. Tá, porque se os dados, é igual eu já comentando no início, eu não consegui achar nenhum estudo, né, de Nova Lima, tem em termos de Brasil, tá?
é um segmento que vem crescendo muito, né? E você viu lá no potencial de consumo, é um dos fatores indicativos, né? Quer dizer, o município tem um potencial, e numa área específica, fora todas as áreas. Por quê? Porque a economia criativa não está ligada só à área de recreação, né? E assim, o que a gente entende como cultura, que a gente fala que é museu, né? Não, também está ligado ao comércio, né? Tá, é a questão da inovação. Até coloquei aqui, porque antigamente a gente chamava pesquisa P&D, né? Mas hoje já dá tudo inovação tecnológica, né? Ficou mais divulgada essa terminologia. E aí eu elenquei isso, esse potencial de consumo do município por isso, porque há um volume muito grande, né, de consumo dentro do município. Então, além da própria recreação e cultura, todas as outras podem ser, tá dentro dessa economia criativa, né. Bom, sim, eu até já pus aqui no chat uma pergunta para a Fernanda, para depois ela nos responder. E também, só para notificar que entrou aí o Luiz Gustavo, ele pôs lá no chat um cumprimento de boa tarde. Boa tarde, Luiz Gustavo. Luiz também é companheiro nosso aí já, né, Luiz? Participou ontem com a gente, né, lá do empreendedorismo, da agricultura familiar. Obrigada, viu, Luiz, sua presença aí. Eu tinha colocado aqui, só assim, para a gente lembrar, o que hoje, né, são os principais produtos exportados do mundo. Edna, desculpa interromper, esse Luiz Gustavo, ele é aquela pessoa que estava na agricultura familiar e saiu no meio da reunião, que estava com problema? Não, aquele é Gustavo. O Gustavo é que teve um problema com o familiar, né, e aí ele falou assim, gente, olha, eu estou com problema de saúde, não vou poder... eu queria que, se fosse possível, queria que me passasse o contato dele, com a permissão dele, se ele permitir, da gente ter contato para não perder, né, o contato, porque eu não sei se a gente vai entrar em contato de novo, porque às vezes a pessoa que vem numa reunião não volta mais, né, e como ele trabalha com permacultura e já implantou várias coisas de permacultura lá na região dele, é uma pessoa com quem eu preciso conversar, né? Tá. Eu vou ligar para ele, né, e vou pedir para ele se ele permite eu passar o telefone para você, sim, né, por Gil? favor, muito obrigada. Nada. Então, a gente já tinha falado sobre isso aí, né, como é que é forte aí o segmento da indústria no município. E aí vocês vão ter que inventar a economia criativa dentro da indústria. Tem muito, né, porque já teve várias sugestões aqui. Só lembrando as dimensões, tá? E eu, inclusive, já coloquei dentro da matriz, tá? Da FOFA, as dimensões. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui vai me dar os índices, tá, gente? Só para lembrar que os indicadores que eu falei. Porque quando eu trouxe lá o potencial de consumo, eles trabalham muita organização produtiva. Olha aqui para vocês verem, olha o potencial de consumo aqui em cima, vocês estão vendo no verdinho? Está dentro da organização produtiva. A inovação está dentro da organização produtiva. E vocês estão falando muito sobre isso dentro da economia criativa, né? Sim. Então, eu segmentei bem dentro das dimensões para mim buscar os indicadores, tá? Então, já alinhei todos eles aqui, porque eles vai constar no trabalho, né? Aí eu fui dentro dos índices, eu identifiquei, tá? O que cada uma das forças e das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Eu tive que dividir porque ficou bem grande, né? Então, aí tá as forças, que é ambiente interno, e as oportunidades. O que seriam as demandas, né, em termos de análises, tá? O que vocês consideraram força e o que vocês consideraram oportunidade, né? Aquela análise lá já identificada dentro das dimensões, tá? Então, assim, o que mais permeou dentro da economia criativa e do entretenimento foi a organização produtiva, né? Olha aqui, muito dentro de oportunidades, de forças e também de fraquezas. Olha a fraqueza como é que está enorme, né? E foi espelhando nisso que vocês construíram as forças, né, Gilda e Fred? Foi fundamentado nessa matriz aí. Eu vi que você já até colocou a matriz lá, né? A Gilda já colocou e o Fred fala a respeito. Então, o que eu fiz? Eu só identifiquei, pontuei e peguei a apresentação de vocês, né? Para mim tentar agora fazer o que é prioridade, né? Para a gente inserir dentro, a gente mesma
método que a gente adotou ontem de trabalho, tá? Isso. Então, eu comecei aqui com a proposta do Fred, que o Fred apresentou 3. Tem uma aqui que ele vai ter que me explicar o conceito que eu não conheço. Por isso que eu estou falando, as expertises estão com vocês, né? Então, eu comecei com essa aqui, primeira sua. Você fala um pouco do que é economia criativa, Fred. Ok. Posso passar? Pode. Você quer explicar para nós? Aí, ó, vou deixar aí. Bacana. Na verdade, o que eu fiz? Essa parte que está conceituando, ela não é minha, tá? Só para ficar bem claro, eu fiz uma pesquisa. E aí, o conceito, que eu achei um conceito muito válido, que o que é economia criativa, trata de um conjunto de atividades que tem um pontapé no processo criativo, gerando produtos ou serviços. Com esse conceito, né, a gente tem que a criatividade e o intelecto são matéria-prima. Foi uma coisa que me incentivou a fazer mais algumas pesquisas. E aí, com essa pesquisa em mãos, outros 2 conceitos muito importantes. Primeiro, que as empresas que fazem parte da economia criativa, elas utilizam a criatividade e as habilidades como instrumento. Aí já é um ponto de partida que eu considerei interessante. E aí, a gente tem a oportunidade de aplicar isso em vários setores. Aí tem os exemplos: arquitetura, artesanato, cinema, literatura, comércio, produções, entre outros. O outro conceito que está relacionado com as habilidades profissionais é que, assim como outras atividades comuns, né, a economia criativa, ela pode gerar negócios rentáveis, se a gente implantar dentro de determinado modelo, mas isso é o como fazer, já lá na frente, né? Isso. E aí, como a gente está com essa proposta de lançar um objetivo que seja tangível... Exato. Viável. Isso. Aí entrar nessa área é uma ótima oportunidade para a gente, o quê? Driblar a crise econômica e criar uma atividade com base nessas atividades, que é a proposta. E aí a gente pega as potencialidades de cada setor. Aí, se você puder passar, por favor, Edna. E aí, uma das questões que eu tive pesquisando é que funciona. Primeiro, que funciona no Sul. Eu não estou lembrado bem o nome do banco desse cadastro que eles fizeram, né, mas tem 3 propostas diferentes. Eu tratei de uma delas com uma variação. Mas a gente tem, por exemplo, a possibilidade de cadastrar as empresas, pessoas e cooperativas produtivas. Esse é o primeiro ponto. Depois... Está muito ligado o que nós falamos ontem, né? Isso. Com esse levantamento, né, das empresas e tudo mais, e até as dimensões que usam, né? Exatamente. Isso. Aí, então, essa iniciativa está bem ligada com o que a gente já tratou. A outra questão é que depois que a gente faz esse cadastro e cria uma plataforma, alguma coisa nesse sentido, a gente pode gerar uma moeda, que é uma das propostas, virtual, que ela fica valendo tempo. Então, ao invés da pessoa comprar o serviço com dinheiro no primeiro momento, a gente cria essa janela para que as empresas sejam conhecidas, para que as pessoas interajam. E aí, com o tempo em mãos, né, que eu fiz o cadastro na plataforma e tem opção de pegar esse tempo e utilizar nos serviços que as outras pessoas fornecem. Por exemplo, uma empresa aqui que tem, que mexe com, sei lá, vou citar a hamburgueria, por exemplo. A hamburgueria, ela precisa de alguém que faça o marketing dela. Ela pode usar 3 horas para pegar uma consultoria. Então, fica a moeda é tipo aquela Bitcoin que você está falando? Não, é uma moeda de tempo, ou seja, a pessoa ganha 3 horas, ganha 1 hora de serviço. Então, um banco de horas, né? Exatamente, essa é a primeira proposta. Então, você tem um banco de horas ali que você fez o cadastro, você tem 3 horas para poder fazer para usar, e você também pode ficar, como diria, você faz o cadastro e ganha, e pode, de repente, ir trabalhando para outras pessoas e ganhando moedas. Com isso, evita-se o gasto com algumas despesas, com consultoria, com a parte financeira, marketing e outras coisas. Isso cria uma interligação entre as empresas. Então, como a primeira proposta seria, então, a moeda virtual, através do banco de horas, né? Um banco de tempo entre as empresas. E aí, a gente pode criar tempo lá, trabalhando para outras empresas, e cria-se uma série de coisas. Além de criar essa rede, essa interface, cria-se a viabilidade para muitas empresas, e cria-se também a possibilidade de usar serviços sem necessariamente ter que pagar por eles, porque a gente tem esse esquema de consultoria. É óbvio que lá embaixo eu estou tratando disso, a gente não vai ficar
sei lá, 2 anos prestando serviço gratuitamente. A plataforma pode funcionar assim por um tempo, e depois, num outro momento, depois dela consolidada, pessoas que não fazem parte da iniciativa podem comprar as consultorias. E aí a gente está falando de um incentivo financeiro. Mas isso a custos que, né? Isso depois é uma coisa que tem que ser definida. Mas é uma das propostas. Primeiro, a gente tem um banco de tempo. Segundo, a gente tem a possibilidade dessa prestação de serviço. E terceiro, a visibilidade para as empresas e para as iniciativas, que não precisa ser só a empresa. Pode ser um grupo de dança, pode ser apresentações. Aí tem as outras opções ali que eu coloquei, que é andar de bicicleta, por exemplo. Tem criança que não sabe andar de bicicleta, é uma iniciativa para integrar também. Consulta médica, corte de cabelo, revisão de texto, aula de dança, orientação sobre negócio, aula de línguas, e tem outras opções. E aí, uma das propostas que eu estudei... Isso já existe, Fred, em algum Existe. lugar? Isso já funciona, se eu não me engano, em Curitiba. Eu vou pegar o nome certinho. No Rio também tem. No Rio também no tem Rio, um né? pessoal ligado à arte da palhaçaria. Eles puxam um movimento desse também. Legal. É uma Mas a iniciativa ideia bacana. é ótima, Fred. Eu acho que para pensar em termos de fortalecimento do segmento e criação Integração de também dos conexões, locais, né? Integração dos locais, de troca de serviço, que é exatamente o que está acontecendo. Ao contrário, a gente conseguiria inverter, né, esse processo. Muito boa ideia. Sabe por que isso é importante? Eu também gostei muito da ideia. Por que é importante? Porque muitas vezes nós, enquanto pessoas que prestam serviço, nós não entendemos a dor do nosso cliente. Nós temos essa dificuldade. E essa dificuldade, ela gera uma série de problemas, porque a pessoa não consegue vender o serviço muitas vezes. Então, quando tem essa possibilidade de integrar de forma gratuita, as pessoas passam a conhecer, a entender melhor, a querer participar. Então, cria um engajamento. Isso é uma das formas de criar engajamento, que é uma coisa Entende o trabalho do outro, né, Fred? Entende o trabalho do outro. Isso mesmo. E aí, a outra coisa que daria para fazer em termos de inovação também é estimular a indústria de games, núcleos criativos locais, né, que trabalham com base nas tradições culturais. Isso eu falo depois na gamificação, que é uma das outras propostas. Porque é isso que eu ia falar, que eu acho que é uma outra iniciativa, né? Então, você está trabalhando ela para frente, beleza. Porque eu posso escrever aqui, só para me lembrar na hora de passar para a proposta? Isso aqui é um objetivo, pode ser, Fred? Pode. Isso aqui é um, né? Pode ser, né? Isso, pode ser. ser. Porque é uma proposta. Aliás, é lá em cima que começa. Né? Isso. A plataforma de troca de tempo por serviços é a proposta. É a proposta. Já está no título ali, ó. Eu vou colocar um. E esse aqui de estimular a indústria, o que você pensa? Você pode cortar daí, porque eu falo dela depois lá embaixo. Se quiser apagar, não tem problema. Pode, que aí já fica para mim bem claro que isso aqui é uma proposta para me trabalhar. Pode apagar mesmo ou copiar? Pode sim. Né? Aí fica como objetivo 1 que eu tenho que trabalhar nele. Isso. Aí, se você quiser pular, a gente já passa para outra. Posso deixar nessa tela? Tá dando para ler? Porque aí, se tiver aqui... Tá sim. Tranquilo. E aí, essa é a proposta da continuidade. Então, faz parte desse primeiro objetivo, que é o de prestar o serviço de forma gratuita, consolidar, e uma vez consolidada, a gente consegue gerar renda com isso. Uhum. Então, está dentro dessa primeira proposta. Tá. A outra proposta é a do blockchain. Esse aqui eu achei chique. O nome não explica. Essa proposta é uma proposta pioneira. Por quê? Porque isso está num livro que se chama... Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acho que está aqui em Economia Criativa. Eu separei. Tem uma proposta, que é uma proposta bem arrojada de criatividade distribuída. O que é isso? Isso, essa aí. No próximo slide. Isso. O pessoal do Departamento de Cultura e da Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido fez levantamento do que seriam essas indústrias criativas. Então, a gente tem a primeira conceituação da origem da economia. É uma proposta 2, né? É uma proposta 2, só que a proposta mesmo está na próxima... a proposta 2, ela considera... conceito, né? Você está assim, conceituando o que é a proposta. Está na próxima tela. Isso, para trazer o entendimento que seria a economia criativa. E aí tem o conceito aí de todos os setores que estão constituindo ela. Okay. Depois
esse slide, que você pode até passar, que depois o pessoal tem ali com mais tranquilidade, que o pessoal já está inteirado, né? O que é? O que é? Aí o blockchain é uma cadeia de blocos, para quem não conhece criptomoeda, quando você faz uma transação em Bitcoin, que é essa criptomoeda que tem várias hoje em dia... Eu conheço da criptomoeda. A criptomoeda Bitcoin, ela é baseada nessa cadeia de blocos. Aí, quando você faz, por exemplo, eu vendi para a Liliane 10 Bitcoins. Sim. Lá no blockchain vai ficar registrado que eu vendi para ela, que saiu da minha carteira 10 e chegou na carteira dela 10. No virtual, né? Isso. Só que eu não preciso de um banco para me certificar que eu fiz a transação. Isso. O blockchain que é distribuído entre todo mundo que minera, que tem o servidor e está na rede de forma, vamos dizer, distribuída, todo mundo que faz transação com Bitcoin tem acesso a ele, fica registrado lá. Qual que é a proposta dessa tratativa com o blockchain? É usar uma versão do blockchain para registrar trabalhos artísticos, fazer pagamento de direitos autorais e fazer distribuição automática dessas informações. Então, seria uma tratativa pioneira aqui em Nova Lima de usar o blockchain para esse tipo de iniciativa, para pagamento de royalties, alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo para a criação de um tecido de criptomoeda que fosse usado entre as empresas. Fred, oi? Em que medida o blockchain conversa com a moeda virtual, a iniciativa anterior lá, da troca de... Aí pode ter banco de horas. Pode ser também. Porque o blockchain pode ser o ponto de apoio ou a ferramenta meio para fazer o controle das trocas realizadas, certo? Exatamente, porque a gente teria uma certificação mais segura e distribuída, todo mundo tem acesso. Não fica a cargo de uma pessoa ou de uma entidade. Todo mundo tem acesso. E não só para essa troca. Ele pode ser usado também, se você puder passar, por favor, que aqui é o conceito, né? E aí, quando a gente pula, a gente tem algumas tratativas aí. Essas oportunidades na economia criativa tratando cada um desses pontos. Primeiro, melhorar o processo de atribuição de propriedade. Porque se nós, de repente, a gente entra num consenso de que é possível iniciarmos essa tratativa, nós podemos criar um sistema pioneiro de atribuição de propriedade sobre as obras criadas. Um exemplo. Hoje, para registrar um programa, você tem que ir lá no INPE, fazer todo um processo, pagar e tudo mais. De repente, se nós iniciamos a tratativa dessas condições, desses projetos de propriedade intelectual de forma municipal, por exemplo, só um exemplo. Aí a gente pensa... né, Fred? Porque o problema é o processo regulamentatório, né? Isso. A regulamentação fora, ela é muito burocrática. Isso. E o município tem autonomia para criar isso. Exatamente. Então, a atribuição de propriedade intelectual, nós permitimos que os criadores de conteúdo recebam crédito pelo trabalho e as informações são armazenadas em bases descentralizadas. Todo mundo tem acesso. E não tem risco de fraude e nem de expropriação, nada disso. Essa tecnologia tem essas vantagens. Outra coisa, a gente transforma esses processos de licenciamento em algo mais inteligente. E aí a gente entra naquele conceito de cidade futuro, que já é governança e tudo mais. Mas eles vão falar que é plágio do Bitcoin, não, né? Não, porque a tecnologia blockchain, ela está sendo usada por outros setores que não só o de... O blockchain em si, ele é a base, né, do Bitcoin, mas ele pode ser a base do que você quiser. Ele é disponível, tipo assim, o Linux, né, ele é de acesso livre. Exatamente. Entendi. E aí, a gente tem, primeiro, um controle crescente, terceiro ponto, um controle crescente, porque a gente estabelece parâmetro de quanto custa, de como é que é o licenciamento e tudo mais, e a gente tem a criação de novos modelos de negócio a partir disso. Porque nós precisamos usar o blockchain somente para, vou regulamentar banco de horas, eu vou regulamentar propriedade intelectual. A gente pode criar modelos e aplicações baseadas neste modelo de implementação do blockchain. Então, a gente pode ter uma oficina, fazer com a oficina produtos com isso para as empresas, para o cidadão,
usar isso na Lei Geral de Proteção de Dados também. Ah, verdade. Uma coisa que tem aqui que é muito importante, hoje, por exemplo, a gente tem um cadastro do SUS. Se a gente tiver um cadastro municipal com foto da pessoa, digital, os dados, qual UBS que é atendida e tudo mais, usando essa tecnologia, nós facilitamos, porque quando nós vamos buscar os dados, nós vamos ter mais rapidez, nós vamos ter mais confiabilidade e vamos poder usar tecnologias open source, né, de código aberto. A atualização fica mais fácil também. Mas você está falando do cadastro de empresas, né, Fred? Não só de empresas, mas aí... De pessoa física também? Pessoas físicas, de dados, por exemplo, entre escolas, porque a gente tem criptografia e questões ligadas à descentralização dessas informações, só que num blockchain, esse, no caso, a gente pode ter vários, mas um blockchain privado da prefeitura. Porque aí a disseminação das informações fica mais segura e descentralizada, mais fácil de ser acessada. Nossa! E de atualizar, porque hoje você disse que foi procurar várias informações em várias plataformas, tudo desatualizado de 2010 e tal, por isso. Os dados são dificílimos de você atualizar. Indicadores, exatamente. Aí, essa tratativa é uma tratativa, vou falar, pioneira. Esse livro saiu em 2019. Ele é de um... Deixa eu até procurar aqui, que eu abri aqui. Ele saiu há pouco tempo. E aí eu peguei essas informações, achei válidas demais, muito importantes. É um cientista, um pesquisador? O nome dele é... Era isso para a polícia, ia ser uma coisa tremenda. Nossa, nem me fala. É verdade. Aí, banco de dados, por exemplo, impressão digital, essas coisas que não tem, né? A gente não tem. Não tem aqui, por exemplo, e se a gente fizer isso, conseguir fazer isso no município, né, que é um sonho muito, muito grande, né? E ele pode propagar, né, para outros municípios, para o Brasil. Na hora que tiver, pode servir como modelo para um zilhão de coisas. Exatamente. E outra coisa, além disso tudo, se a gente tem esse tratamento dessas informações com tanta rapidez, a eficiência do município vai aumentar exponencialmente. Aumentando a eficiência, aumenta o desenvolvimento e dá impacto na economia. É isso aí, é isso mesmo. Não, o tempo todo a gente está vendo que o problema é a informação e a comunicação, né? Isso. Vários assuntos aqui que a gente vai tratando. Mas tem esse projeto, mas a gente nunca fica sabendo, porque não tem essa central de informação, né? Verdade. E aí, se você quiser passar, por favor, mas todo mundo entendeu? Então, bacana? Nossa, eu tô assim, né? Da cidade inteligente, ou hipster, como diz a... Cidade inteligente. A Gilda que é hipster. Não, a minha abordagem já é outra, totalmente diferente da do Fred. A minha abordagem já é mais voltada para oficinas, profissionalização e solução de problemas de pessoas de baixa renda, né? Mas a gente pode integrar isso. Eu estou vendo que isso pode ser integrado, viu? Com certeza. Agora, essa outra questão aqui é Isso é hipster, integrar o que eu falei com o que você está dizendo é muito hipster. Aí vai ficar smart hipster. Não, mas hipster já inclui o conceito de smart. Pois é, a gente vai ampliar o conceito, vai dar um plus nele. Aí show de bola. Não, mas o conceito hipster, ele inclui essa coisa de smart também. Sim, concordo. Porque o pessoal trabalha com energia solar, com alta tecnologia. Né? Muito bem bacana isso. Agora, essa questão do droit de suite, né? Droit de suite, que é um termo francês. Ele é um direito concedido aos artistas ou herdeiros, né, em algumas jurisdições. Isso aqui, com tudo isso, né, em teoria, implementado, ficaria automático no município. E aí a gente tem outro avanço, que isso não acontece em lugar nenhum ainda. Esse aqui são direitos autorais, né? Igual morre um artista famoso, fica o Pois essa questão, ela está compatível com a legislação brasileira, Fred? Sim, você fala que é um direito concedido aos artistas ou herdeiros em algumas jurisdições para receber uma taxa sobre a revenda de suas obras de arte. Isso aí está adaptado para os Estados Unidos, mas no Brasil também tem. Só que eu não sei como funciona. Isso aí é uma coisa que tem que ver à frente. Tá. Você pegou a inspiração, né? Isso, mas ainda não funciona aqui desse jeito. E nem lá, porque não é automatizado. A distribuição de direitos autorais ainda não é... Aí o Luiz, aí. Tudo bom, Luiz? Tudo jóia. Fred, deixa eu te perguntar. Pergunta,
E para implementar esse tipo de sistema, isso tem um custo caro, um custo elevado, porque a gente tem que pensar nisso também, né? Sim, aí vem outra proposta que tem aqui, Luiz, que é a seguinte: a gente vai criar na governança um núcleo de forma a criar oficinas que vão fazer isso de forma gratuita dentro da cidade, para que todo mundo conheça, e usar essa mão de obra, os talentos reunidos lá, para criar essas iniciativas, para criar essas... Entendi. Entendeu? A ideia, no finalzinho, é essa, né? Entendi. Juntando todas as iniciativas, todas as ideias, todos os objetivos. Ao invés de você ir buscar um técnico super caro, não sei aonde, você treina e ensina pessoas que vão desenvolver o sistema no processo do treinamento e entregar isso com custo zero. Custo zero, isso mesmo. Em troca, né, do treinamento e da profissionalização. Exatamente. Aí a gente cria um senso de propósito, um senso de pertencimento na cidade, e cria esse propósito, que é o ponto mais importante, esse propósito de as pessoas se sentirem parte daquilo que elas criaram. Nada melhor do que uma paixão para incentivar as pessoas a fazerem. Não é verdade? É isso mesmo. E aí essa é mais uma das propostas. A outra proposta, que é a terceira, se você puder passar, por favor, Edna. A gamificação. A gamificação. A gamificação hoje é a terceira proposta que a gente está, né, trazendo aí. É a ideia de criar jogos não só jogos, né? São iniciativas, porque o que é? É o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas. A gente discutiu isso quando, acho que a menina da associação falou que a gente não tinha engajamento da população. Mas como criar engajamento? Não só A gente precisa melhorar o engajamento. Algumas relações têm, né? Isso. Mas aí a gente tem uma série de outras iniciativas que nós podemos usar. A gamificação já é usada em alguns pontos na educação, só que, por exemplo... A gente usa muito na educação. Isso, quadrinho de papel para fazer o índice e tudo mais, dezena, né? Aquele negócio lá, que eu fiz isso há muitos anos atrás. Não, tem até joguinho de dados, que você faz estradinha. Isso. Então, isso é gamificação. Só que a gente pode usar isso para engajamento. Por quê? Se a gente pegar toda essa mecânica, tem dois tipos, né? Primeiro, a gente tem a de conteúdo e tem a de estrutural. Para nós, as duas são importantes. Porque a de conteúdo, nós usamos para educação. E a estrutural, para quê? Para eventos, para empresas, para essas outras iniciativas que podem ser adaptadas na economia criativa. Então, são portas que nós estamos abrindo para outros setores. Fora a economia criativa, para negócios digitais, também para a educação. Não sei se você concorda assim, de trabalhar essa ideia que você está colocando aqui com a economia criativa, e ela pode se expandir, porque não é só a gamificação, o próprio banco de dados, o banco de horas, né? Sem dúvida. Na verdade, a gente está criando... a gente está criando pontos de... Convergências. Convergência, isso, perfeito. E aí, se você puder passar, por favor, a próxima etapa, são os... Deixa eu ver aqui, que são as mecânicas e dinâmicas de jogos. Os benefícios que a gente tem, quais são? Ajuda no aprendizado, engajamento, encoraja a exploração, porque, por exemplo, se a gente cria um joguinho lá, e o joguinho trata de alguma coisa relacionada, por exemplo, balé, o jogo trata do hip hop, o jogo trata da questão de cultura. Porque atrai, né, aluno, né, é um atrativo, né, dentro da realidade, né, dentro do cenário atual. Exatamente. E aí, a gente tem a possibilidade de entender como as pessoas estão se relacionando com o jogo, para o quê? Personalizar as instruções, criar essa questão que é da replayabilidade, né, que é rejogabilidade, na verdade. E aí, quando a pessoa joga de novo, nós temos esse valor, que é o valor de entretenimento atrelado ao jogo, que faz com que ele seja jogado de novo, que ele vire uma coisa viral dentro da cidade. É disso que nós precisamos para criar engajamento. Porque é uma opção de linkar as pessoas com essa realidade nova. E aí, estimulamos o quê? Reflexão e abre caminho para mudança de comportamento. E muda mesmo, porque os meus filhos, eles foram educados na área de programação desde pequenos para evitar que eles ficassem usando a web para bobagem.
Eles foram desafiados a usar o web para aprender alguma coisa que desse que sustentasse, né, a vida deles, que desse direção. E isso, a questão de abrir a porta da cognitiva, né, que os jogos faz com que a pessoa, não, quero de novo, não, agora eu não consegui, essa replayabilidade, tudo isso, de fato muda o comportamento das pessoas. Eu já vi isso acontecendo, não é teoria, não. É o desafio, né? Eu falo, opa, eu não consegui. Na educação, que a gente, lá no grupo da educação, né, inserir isso dentro. Eu acho que a norma da BNCC permite isso, né? Inclusive, ela está incentivando empreendedorismo com inovação, e isso tem a ver com a inovação, né? Dentro da educação. Não, mas nós estamos Fred, Gilda, Luiz Gustavo, eu estava pensando aqui, naquela primeira discussão, a gente falava muito da necessidade de criar identidade no município, né? E de trabalhar os aspectos ligados à história e à cultura local. E esse nosso trabalho, esse nosso plano, ele tem que ter essa perspectiva, assim, não tenho dúvida de que isso é algo que nós vamos ter que contemplar também. Quem sabe essa sua proposta da gamificação não seria uma forma de trabalhar isso? Sabe, conectar a ideia da gamificação com esse fortalecimento de identidade, de cultura, de memória histórica. Sim, podemos fazer isso. Liliane, isso foi colocado na FOFA, olha aqui para você ver, olha. Precisamos de uma identidade marcante para Nova Lima. Sim. E nós estamos tratando isso em todos os temas, sabe? Todas as reuniões que eu participei e as minhas apresentações, todas elas pontuam isso, porque é a primeira coisa, a primeira providência que precisa ser tomada, né? Sim, mas eu acho que particularmente em economia criativa, essa é uma questão crucial, né? De valorização mesmo do lugar, né? Sim. Então... E a outra proposta, Liliane, não sei se você tem outra? Tem uma proposta lá em negócios, né? Aqui acabou. Lá em negócios negócios digitais, exatamente. A proposta do centro conectado seria um beta dessas iniciativas. Então, ela por isso que a gente teve que participar de várias reuniões, né, Fred? De vários grupos diferentes para poder... Você postou essa proposta no grupo também, né, Fred? Isso mesmo. A identidade dentro da visão de futuro. Vocês já perceberam que vocês estão conseguindo construir dentro da visão de futuro? Agora, legal, muito bom. Obrigado, gente. Qualquer dúvida... Não, vou precisar. Show, Fred. Grupo, né? Então, você já viu, né? Cursos, então, você não falou nada aqui. Eu vou ter que pôr no projeto. Não, tem que pôr, mas eu coloquei lá naquela proposta, porque é uma outra, né? Já mais uma tratativa do... Não, mas você já me deu 3, né? Eu pedi 2, né? Jesus de Nazaré. Vocês me põem doidinha, viu, Juliana? Essa capa, ela tem a ver com a cara que eu vejo para Nova Lima para o futuro, né? Isso é uma coisa pessoal minha, eu não estou dizendo que tem que ser assim. Mas esse é o jeito de Nova Lima, o jeito que Nova Lima tem para mim, né? O que eu vejo, né? A capa da apresentação do grupo anterior é um grafite enorme de um cara chamado Cobra, que é um brasileiro famoso no mundo inteiro, né? No meio de Nova York, querida. No meio. Não tem uma parecida com essa. Deixa eu te falar, a capa da apresentação do grupo de ontem é um grafite gigantesco que tem do Cobra em Nova York. E ele é chamado para fazer painéis na Europa, no mundo inteiro. A cultura hipster hoje é algo que é uma tendência fortíssima no mundo. Então, essa é a questão da identidade. Eu visualizei Nova Lima por causa das características dela, né? Se você puder passar para outro... Aí você já colocou até aqui, né? Conforme a apuração que a gente fez da matriz, validada abaixo, existem muitos projetos culturais em andamento no município, a partir de várias iniciativas isoladas que não trabalham de modo integrado. A população local, ela conta com bom poder aquisitivo, como em outros segmentos, dá preferência a produtos e serviços da capital e outras regiões. Falta o engajamento, esse que
que o Fred está propondo uma metodologia para a gente ver se cria, né? Embora exista grande atividade cultural boêmia e gastronômica em Macacos, por exemplo, além do turismo temático e alguma tradição de esportes radicais no topo do mundo, né? Que são conhecidos e frequentados tradicionalmente por pessoas de fora, né? E aqui é menos intenso, né? A busca por esses serviços do que é pelo pessoal de fora. Para que a desarticulação seja sanada, minha proposta, né? De novo, eu proponho cooperativas, porque eu acredito nas cooperativas, já vi tanta cooperativa dando resultado, né? Então, mas não é necessariamente, isso é só uma proposta minha, né, pessoal, pode ser mudado. Mas seria uma forma de incorporar todas as entidades de caráter cultural da cidade, e essa cooperativa, por sua vez, deveria integrar o conjunto de cooperativas que eu falei no projeto anterior, das empresas. Seria uma sala, né, com co-work de cooperativas, representando todos os setores. Está nos negócios digitais, né, Gilda? Não. Tá na Deixa eu só colocar esse objetivo aqui para mim não me perder na hora de fazer a proposta. Seria um objetivo, né? Eu propus o coworking em 3 propostas. Mas esse específico do qual estou falando aqui seria aquela que eu propus para que os setores trabalhassem representados dentro de um coworking. É outro cenário. Se você ler todas as apresentações com calma, você vai ver que é outro cenário aqui. O cenário aqui que eu estou colocando seria um cenário de cooperativas trabalhando em coworking dentro da sala do empreendedor ou em alguma instalação aqui no município, em que elas pudessem fazer um trabalho intercooperativo e de troca de trabalhos, né? Aquele outro coworking dos negócios digitais é para empresas digitais, ele é exclusivo para empresas digitais. Esse outro que eu propus na apresentação de ontem seria os departamentos administrativos, os admins dessas cooperativas, por exemplo, do setor hoteleiro, outro do setor de restaurante, outra do setor não sei o quê, dos cervejeiros, né? Botar todo mundo dentro de uma sala em coworking, né? Com seus departamentos administrativos, trabalhando juntos, né, trocando, e aí o que a gente faz? A gente cria uma cooperativa de todas as entidades culturais e põe dentro desse coworking como uma das cooperativas trabalhando em cooperativa integrada, né, uma integração entre várias cooperativas, entendeu? Gilda, eu posso criar até um mapa, Oi, diga. É que eu estou achando a ideia muito legal e estou aqui pensando o seguinte: o coworking é colocar pessoas várias para trabalhar junto. Não, coworking é um espaço onde várias empresas diferentes ou várias pessoas individuais, elas compartilham do mesmo espaço, mas em trabalhos separados e diferentes. Então, o conceito do coworking é eu compartilho, tenho uma despesa menor, né, de logística, para ter o meu ponto de trabalho, em que eu desenvolvo o meu trabalho, eu só compartilho espaço, internet, telefone e uma série de outras coisas, né, isso é coworking, é um espaço, é um ambiente. Sim, eu entendo. O que eu estou querendo ponderar é que me parece que você está propondo mais do que um coworking, me parece que você está propondo um hub, como se fosse um ponto mesmo de convergência de vários atores de um mesmo segmento, que vai fortalecer... São segmentos diferentes aqui. Eu propus, na reunião de ontem, que os setores empresariais, o tecido empresarial, fosse organizado em lideranças em cooperativas, por exemplo, a cooperativa dos hotéis, a cooperativa do comércio, a cooperativa do não sei o quê. E o departamento admin de cada uma dessas cooperativas compartilhassem do mesmo espaço operacional, né? E essa cooperativa que eu estou falando aqui, a cooperativa de todas as entidades culturais, seria implantada dentro deste conjunto das cooperativas dos empresários, ela ia fazer parte do tecido empresarial, vamos dizer assim, né? Ela ia estar ela estaria integrada
para que a desarticulação seja sanada, uma só cooperativa deveria incorporar todas essas entidades culturais do artesanato, que estão aí dissociadas e tal, e ela seria implantada dentro desse espaço intercooperativo da proposta de ontem, né? Porque, assim, o que acontece? Essa medida não só integraria as iniciativas das muitas entidades culturais, que agora estão desarticuladas, como integraria essas entidades ao tecido empresarial da região, dando a essas a representatividade necessária para que a governança na organização de eventos, feiras, festivais, não fosse feita de modo aleatório a essas entidades culturais, ou seja, na hora que alguém vai promover o festival da cerveja, sei lá do que, do empresário vai promover uma festa, né, essas entidades culturais estivessem representadas ali para elas poderem participar da governança desses eventos, o que é importante, vai ser a feira, né, do comércio, as entidades culturais estariam ali integradas e participando. Desse coworking. Isso, e sabendo de tudo que está acontecendo dentro da cidade, porque as coisas que estão acontecendo, elas estariam sendo administradas de alguma forma dentro do mesmo espaço, né? Então não tinha como, não é uma plataforma digital para que as pessoas fiquem sabendo ao acessar, não, é um espaço onde as pessoas estão trabalhando juntas, né? Juntas não, mas estão trabalhando dentro do mesmo lugar. Compartilhando o mesmo espaço. Mesmo espaço, exatamente. Não é que elas estão trabalhando juntas, elas estão compartilhando o mesmo espaço. Aí o que acontece? Para você saber que o comércio está organizando uma feira, não ia precisar você plataforma nenhuma, porque você ia saber, no dia do teu trabalho, você ia saber o que está rolando lá, no espaço físico, entendeu? Então, como eu tinha proposto, mais para baixo, né? Empresas diretamente ligadas aos interesses... Eu só estou falando aqui para me lembrar que é diferente daquele outro, tá, Gilda? Tá. Ô, Gilda, diga. Aí a gente poderia fazer uma por regional, né? Então, pois que a gente precisa é só integrar tudo isso, porque com certeza nós estamos falando a mesma coisa, Fred. Nós estamos falando a mesma coisa. Eu pensei assim também naquele dia. Empresas diretamente ligadas. Cadê? Sumiu. Não, volta, eu volto, peraí. É porque eu aumentei, sabe, Gilda? Porque tá pequenininho demais. Eu fiz um formato errado, desculpa. Não, embaixo do tecido empresarial, embaixo dessa imagem, está escrito empresas diretamente... pulou. Ela passa. Eu vou pôr pequenininho mesmo, pode ser? Pode, eu estava lendo já. Então beleza. Aí, empresas... Deixa eu abrir o documento aqui no meu computador, eu tenho ele aberto aqui. Empresas diretamente ligadas aos interesses das entidades culturais, como restaurantes, pousadas, hotéis, entre outras, estariam no mesmo coworking, com suas respectivas cooperativas, né, em articulação permanente. Assim, não apenas fomenta-se uma intercooperação entre as cooperativas do setor privado, que foi o que eu propus na apresentação da reunião de ontem. Lembra, Fred? Você lembra disso? Não? Então, além delas estarem integradas nisso, elas, como também com a cooperativa de entidades culturais que faria parte desse grupo intercooperativo nesse coworking. Bom, não é possível construir políticas públicas eficazes sem integrar nessa construção os atores. Você já passou. Estou lá em governança para o desenvolvimento. Danadinho. Tá. Não é possível construir políticas públicas eficazes sem integrar nessa construção os atores dessas políticas. O coworking de cooperativas, que eu propus na reunião anterior, proposto aqui na proposta do Grupo 4, construirá, além das integrações já referidas, a integração da sociedade civil organizada ao poder público, pois esse espaço de coworking que eu propus seria a sala do empresário ou algum espaço cedido pelo poder público. Então, essa coisa estaria funcionando fisicamente abrigada, né, e favorecida com o suporte do poder público.
Então, essa governança integrada e participativa certamente produzirá resultados imediatos no que diz respeito à articulação para a apresentação de soluções operacionais, né, que é um problema. Você apresenta a solução teórica, mas quem te dá a solução operacional mesmo são os atores, né, trabalhando entre eles. Então, a inserção competitiva disso seria para que Nova Lima transforme-se em um centro de cultura hipster. É necessário revitalizar espaços públicos com técnicas de permacultura, que utilizam materiais alternativos na arquitetura, para depois integrar esses espaços à prática de esportes característicos dessa cultura hipster, tais como pistas de competição de skate, parkour, né, doodling urbano, building. E é necessário ainda oferecer livre acesso à internet nesses espaços, pois a cultura hipster consiste em integrar alta tecnologia e as novas fontes de energia sustentável aos costumes das gerações passadas. Tipo a horta sem agrotóxico, a construção biológica, orgânica, construção com materiais alternativos e tudo mais. Então, isso é hipster, né? É possível mobilizar a própria população para essas revitalizações, implantando projetos de sucesso como Guerrilla Garden e outros característicos dessa cultura, que eu também apresentei de modo mais destacado na apresentação do grupo anterior, né, negócios digitais. Isso, no grupo 4. O pilar dessa nova identidade cultural seria o turismo temático, ambientalista e radical, já existente na região, e também as atividades existentes em Macacos. Em torno do que já existe, seria fácil aglomerar componentes para plasmar essa nova identidade hipster, como festivais de hip hop, concursos e oficinas de grafite, oficinas e campeonatos dos esportes já citados, mobilizando os locais para participarem dessa construção. Isso apenas potencializaria uma tendência que já marca o local e colocaria a cidade no mapa da cultura mundial, porque é uma tendência mundial isso, né? Nova York tem um painel de um cara grafiteiro que é nosso, é brasileiro, e aqui a gente não tem, a gente nem sabe que isso está lá em Nova York, né? Algumas pessoas, né? Então, na nossa proposta para o grupo 4, citamos exemplos de festivais, eventos hipster no mundo todo que tem sucesso estrondoso, essa é a palavra mesmo. Não podemos finalizar sem mencionar a urgência da criação do Observatório Social de Nova Lima, citada na matriz SWOT, está escrito errado aí, que irá garantir a governança produtiva desse processo, com a participação da sociedade civil, pois ele tem como objetivo dar visibilidade aos processos das políticas públicas e fomentar o orçamento participativo, que isso é muito hipster também, trazendo a sociedade civil para assumir o seu papel nos processos de desenvolvimento local. Então, essa proposta, ela é só uma extensão de outras propostas que eu fiz. Na agricultura familiar, por exemplo, eu apresento um projeto, conforme eu disse desde o início, que já está pronto, né? É um projeto que já existe em Israel e em outros lugares, né? E ele tem eu tenho as planilhas, o levantamento de custo, previsão de quando o projeto começa a gerar renda para a população, ele já está pronto, né? E é um projeto que está dentro dessa cultura, ou seja, o trabalho solidário em mutirão, né, para que o produto da agricultura seja distribuído para várias famílias. Então, ao invés de cada quintal ter a sua produção, até se alguém quiser ler também, né, da agricultura familiar, a minha apresentação, fala exatamente que resolve o problema de cada família não conseguir ter o tempo e a dedicação necessária para manter uma horta, que é um negócio que dá um trabalho tremendo. Quem já cuidou de uma horta, principalmente uma orgânica, sabe que isso é um trabalho tremendo, né? Então precisa dedicação. Normalmente as famílias estão com pessoas que não têm disponibilidade de horário comercial, teria tempo só no domingo, enfim, e inviabiliza, começa com força, mas acaba sobrecarregando alguém da família e inviabiliza. Então, a nossa proposta de agricultura familiar, ela é solidária, né? Seriam polos onde várias pessoas de várias famílias diferentes trabalhariam em mutirão, e levariam o produto do seu trabalho para casa, né?
até que essa produção excedesse o consumo dos trabalhadores, né, e pudesse gerar renda. Então, são modelos, existem modelos no mundo inteiro, né, sobre o modo da gente conseguir integrar as pessoas, que nem essa coisa que o Fred falou das oficinas, né, você treinar pessoas que produzem alguma coisa que custa caro, por exemplo, em troca do treinamento e de aprender aquilo que elas estão sendo treinadas, né? Isso aí também é um modelo muito usado, principalmente na minha área de produção de mídia, né, digital. Você faz oficinas, por exemplo, de treinamento de softwares em software de edição, de áudio e vídeo. O pessoal faz oficinas de produção, de vídeo e tal, e acaba prestando serviço em troca, e esse serviço é caro e gera renda, né, para quem está implantando a oficina. E, além de tudo, o cara sai profissionalizado dali, né, daquele trabalho. Então, isso é um modelo já bastante empregado em vários setores e sempre dá certo, né? É uma coisa que tem muitos exemplos aí, acho que o Fred deve conhecer também, vários exemplos de vários modelos que são modelos de sucesso, né? A cultura hacker, né? Nossa, se você tem a oportunidade de ter uma boa, viu, Fred? Cultura hacker mesmo, tá certo. Mas aqui, esse observatório social, eu acho até que ele pode ser uma proposta, que ele é bem amplo, viu, Gilda? Ele não é só da economia criativa, né? Sim. Ele é uma governança que ele é aberto para a sociedade. Você não pode estar nem ligado, né, ao setor público, e assim, é uma ideia bem mais assim arrojada de governança. Entendi, mas eu precisava citar ele em alguma das minhas apresentações, porque eu acho que ele complementa a identidade cultural da cidade. Uma cidade hipster, nesse nível que eu sonho para Nova Lima, não pode existir sem um observatório social, porque ele promove a participação da sociedade civil nas políticas públicas de uma maneira que não tem, eu acho que não tem nenhuma ferramenta, pelo menos no Brasil não conheço, que tenha tanto sucesso nesse ponto, né, de integrar. Em cima desse ponto que vocês falaram aí, eu tenho uma colega que acho que ela fez ciência da computação, e ela faz uns programas que são finais de semana, né? Chama Hackathon, eu acho. E aí eles têm um objetivo, suponhamos, vocês têm que fazer um sistema que, tipo esse que o Fred falou, que vai ser utilizado para uma criptomoeda, para cooperativas, tal. Aí reúnem, tipo assim, várias pessoas, às vezes, assim, de vários lugares diferentes, né? Tipo, umas 50 pessoas, aí distribuem em equipes, né? E aí cada um faz uma parte e no final eles apresentam isso. Cultura hacker, a hackathon. Aí eles vão tipo para um ginásio, alguma coisa, né? E ficam em barracas, tal. Aí assim, poderia ser. Então, isso aí é hipster. É meio que uma viagem, assim, mas assim, poderia tipo formular uma feira, alguma coisa no final de semana. Um evento camping, um evento de acampamento com um ponto de internet super veloz, assim, uma coisa cara de hipster. Ou seja, você está num camping, mas você está numa internet que voa, produzindo um software, entendeu? Isso aí hipster. Você vai pegar as mentes que trabalham nessa área, né? E elas vão desenvolver um trabalho que vai ser utilizado na prefeitura, para a comunidade e tal. Isso. E mesmo exatamente, você pegou a ideia. Podemos estar como proposta essa do Luiz aí, hein? E assim, lá na PAC também, a gente tinha um convênio com a PUC Minas, que eu participei uma vez, então eles pegavam várias entidades. Eles pegam alunos, tem uma aula de programação lá, e aí você apresenta qual que é o seu problema, né? E aí eles durante 6 meses, eles visitam a empresa, né, visitam a entidade e tal, e aí eles trabalham em cima daquele sistema, eles fazem um sistema, um programa, né, de computador, de acordo com o que você quer. Às vezes, assim, um exemplo, você tem uma biblioteca numa escola que você precisa fazer o acervo de livro, fazer empréstimo e tal, aí eles montam... Isso aí só traz subsídio para quem oferece esse serviço, porque, eu não sei se o Fred concorda comigo, porque você oferece de graça, mas o retorno que você tem em conhecimento, em expansão das possibilidades de um software e a capacidade que tem de você desenvolver para vários lados, isso aí você acaba ganhando, o conhecimento ele não tem preço. Se
você oferece o teu aí, serviço em troca de conhecimento, você está ganhando. Inclusive, tinha uma professora lá que ela tinha uma dificuldade para chamar a atenção dos alunos para uma certa de matéria, né? Sim. Aí ela fez um joguinho, igual o Fred falou. Então, eles pulavam de fase. Gamificação. Aí todo tinha mundo gamificando a vida. Tinha as conquistas que eles faziam em cada fase, que aí eles tinham que responder uma pergunta que era referente a matérias que eles tinham que estudar antes. Então, é tudo atrelado, né? E aí tem aquela questão do desafio, né? Do replay, né? Que vocês falaram aí. Aí, assim, pode fazer essa parceria, né? Que é a universidade, né? Aí eu tenho até o contato da professora, tal, se precisarem. Mas isso é uma proposta viável, a gente vai precisar de informação, mas vamos definir o que a gente vai colocar aqui dentro. Então, vamos. Porque, né? Porque vocês estão... Só que nessa conversa toda, eu já elenquei aqui umas 4 propostas. Então, pronto. Edna, pode lançar o hackathon como um objetivo, né? Para a gente poder trazer outras iniciativas aqui de investimento e tudo mais. Você vai me ajudar a escrever essa proposta. Sim, hackathon, como é que eu escrevo isso? Não me falou muito sério, só um minutinho, tá? Ajuda, rapidinho. Não, eu já encerrei minha parte. Vamos... Beleza, porque o hackathon que ele está falando, há uns anos atrás, quando o Xbox 360 foi lançado, uma empresa chamada Adafruit lançou um desafio de que quem conseguisse utilizar o Kinect, aquele sensorzinho de movimento, quem conseguisse usar ele para outros propósitos que não o do jogo, ganharia $10 mil. Tá vendo aí? Eu não estou muito enganado, foi um especialista, a gente chama de hacker, é um especialista, né? Desafio. Ele conseguiu, em acho que 6 horas, fazer o programa que hackeava o Kinect. E hoje a gente tem as opções de usar o Kinect nessas iniciativas de reconhecimento